Aí assim, ó. Bom dia, Louro. Ana Maria, você não chegou de novo, né? Cadê você? Tô no quintal, Louro. Como não? Ah, tá aqui, mano. Tô dando bom dia no quintal. Inclusive, deixa eu mostrar, faz tempo que eu não venho aqui, olha. Nós tivemos um evento, tivemos quase uma catástrofe aqui durante essas chuvas. Porque não para de chover. Você não levantou hoje de manhã e perguntou assim, será que vai chover hoje? Todo dia. Todo mundo, acho que levanta e faz isso, né? Você já fez? Então, aqui aconteceram algumas coisas. Esse cantinho aqui é o cantinho, você sabe, né? Onde a gente arruma as plantas. É um cantinho onde o jardineiro vem, eu venho. Legal. O Louro também adora. Então a gente arruma, replanta e tal. Então o que aconteceu durante as nossas férias? E é isso que eu vim fazer aqui fora. Mostrar para você que os problemas são realmente sérios. Imagina aqui, nós nesse cantinho, né? E a gente não tem problema nenhum aqui, graças a Deus, né? Comparado com o problema do resto do Brasil, do São Paulo, enfim, todas as regiões que estão aí hoje, que a gente vai mostrar até e falar do clima, por que enlouqueceu desse jeito, chove tanto. O que aconteceu aqui, Louro, nas férias? O que aconteceu? Não sei. A gente tem aqui a mata, lá do outro lado, né? Certo, tem um morrão aí atrás. Isso, cheio de pedra e tal, e tem uma nascente lá em cima, que a água vem, atravessa um riachozinho, o Projac todo. Tá. Com a chuvarada desse mês de janeiro, aqui também, que não teve problema nenhum, mas acabou vindo um deslocamento de água tão grande lá de cima, que arrancou, Louro. Tá vendo aquele lado ali que tá branca a terra? Tô vendo. Então, veio de lá, trouxe um monte de terra para esse laguinho aqui, passou por cima daqui, Louro. Você tá brincando? Arrancou tudo isso, não tinha nada quando nós chegamos aqui a semana passada. E foi arrancando aqui, olha, caminho afora. E nós replantamos tudo agora quando chegamos. E os nossos peixinhos, como a terra lá do morro desceu toda, quando nós chegamos aqui, esse lago não tinha mais água, tinha terra. Não acredito. O lago virou terra. Então os peixes todos passaram por cima ali do cercadinho e foram parar lá no BBB. E aí nós começamos a resgatar os nossos peixes do laguinho, né? E hoje a moçada trouxe aqui pra mim uns peixes pra eu voltar a repovoar. Que legal, olha lá os o peixinhos, nosso lago. Olha lá. Foram pro lago. Vão lá os peixinhos agora nadar, comer a comidinha deles. Legal. E a gente vai acompanhando o crescimento deles aqui. E aí eu, aproveitando isso, vim aqui mostrar como é que é o nosso outro lado lá, que a gente não... Vou levar meu sapato, porque aqui não dá pra andar de salto desse jeito. Não rola. Vem, macacada, vamos por aqui, ó. A situação. Então, aí, agora, Louro, nós colocamos aqui uma redinha. Agora eles não passam mais. Mas se tiver uma nova quantidade de água, como teve aqui em janeiro, isso aqui não segura também, né? Não. Mas é só para evitar que os peixinhos desapareçam aí do nosso lado, que eu quero acompanhar junto com você esse crescimento. Será que dá para mostrar esses dois? Você viu isso aqui, Louro, que nós estamos preservando? O quê? Lá da época do sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu tô vendo. Dá para mostrar? Olha, são duas ovelhinhas. Me lembro delas. Lembra? Claro que eu Acho que é do tempo da Dona Benta, que ela morava aqui. Antes de construir a nossa casa, nós viemos aqui, elas já estavam aí. Isso, cheia de musgo, olha aí, ó. E a gente está conseguindo preservar aqui. Uma delas, inclusive, tinha sido levada pela água. Pra vocês imaginarem a quantidade de água. Que horror, uma ovelha aquática. Mas essa é a pergunta, né? Por que isso está acontecendo? Por que o clima enlouqueceu desse jeito? Nossa, mas tem chovido muito mesmo, Por que tem chovido tanto? Pra vocês terem ideia, olha, a água veio de lá, passou por cima de tudo isso aqui, ó. Aqui, inclusive, não tinha esse... Tem quase um caminho aqui, cheio de lama, ó, e de folha. Doideira. Arrancou todas as emendas dessas pedras aqui. Quer dizer, a água fez um novo curso e nós ficamos tão impressionados, porque a gente tem pedras enormes aqui, né? Muito grandes. E essas pedras, Louro, mudaram de lugar. Que é isso? Nesse canto aqui eu tinha um fosso grande que agora tá cheio de água, tá cheio de terra, a água tá passando só por cima. Só um filetinho. Então eu fico imaginando o que significa isso numa cidade, né? Como São Paulo, por exemplo. E nós pedimos para o Fabrício Batalhinho, nosso repórter, para ele dar uma olhada e falar com o nosso olhar, o nosso jeito de ver, qual a dificuldade realmente que as pessoas estão passando hoje. E ele foi para as ruas ver na hora da chuva. Quer ver? Dá uma olhadinha. Olha lá.
começo de ano como nenhum outro. São Paulo teve o pior janeiro da história. Choveu o equivalente a 30% do volume registrado em todo o ano passado e metade do que estava previsto para 2010. Em várias partes do estado, a chuva causou destruição. Cidades submersas, pelo menos 70 pessoas mortas e milhares obrigadas a sair de casa por causa das inundações. Em Atibaia, no interior, a represa ultrapassou em 5% o limite da capacidade. O excedente acabou cobrindo bairros inteiros. A água tomou conta de quase tudo e comprometeu até mesmo onde não conseguiu chegar. De ontem estava tudo certinho. Perfeito. Hoje, olha... Isso não tinha antes dessa chuvarada? Não. O engenheiro está achando que a casa vai cair. Vou ter que sair daqui. A cidade já sofreu enchentes, nunca com tanta intensidade assim. O rio está 2 metros acima do normal. Aqui funciona uma escola infantil da prefeitura que também não escapou do alagamento. Mesmo assim, a prefeitura conseguiu usar esse espaço para fazer a base da defesa civil. Daqui é que saem os barcos para resgatar os moradores que ficaram ilhados e também para transportar as pessoas que precisam ainda buscar alguns pertences que ficaram em casa, como é o caso da Rita, que está indo agora fazer mais uma viagem até em casa para buscar algumas coisas, né, Rita? Depois de 3 dias, né, que a gente não conseguiu mais entrar lá, hoje eu estou retornando, tirando o restante aos pouquinhos, porque a casa ainda está meio d'água. A gente pode ir com você lá? Pode, tranquilamente. A gente encontra a situação das outras casas aqui e a altura da água é impressionante. E é realmente impressionante. Rita, a sua casa... É aquela. É a verde. Isso, a verde dos portãozinhos brancos. Direto. Essa é a minha cozinha, vê a situação. O que a gente pôde tirar da outra vez, a gente tirou. O que não pôde tá aí, o armário metade dentro d'água, é resto de comida, é o que a gente pôde levantar, tá aqui em cima. Aqui é a minha sala. Uma marca d'água, baixou a água, que a água estava aqui. Aqui é o meu banheiro. A situação do banheiro. Então, praticamente, a gente perdeu todos os móveis da casa. Mas a minha santinha tá ali, ó. Vai proteger a gente, que vai dar tudo certo. A santinha é o máximo. Rita volta para o barco com algumas sacolas. No caminho de volta para a base, a imagem de mais destruição. O que parece um rio é, na verdade, um campo de futebol. Com os carros ilhados pelas ruas, o que mais se vê é gente navegando para salvar o que a enchente não levou. Depois de passar do pior momento de chuva, ainda os moradores encontram essa dificuldade aqui. Pelo menos 1,20 metro de altura é que está a água. Quem não teve para onde ir foi acomodado em alojamentos como este. Está aqui por quê? Porque encheu de água na minha casa. Encheu de água até onde? Assim, até que altura? É meu pescoço. Até o seu pescoço? E você saiu de lá sozinho ou alguém precisou te ajudar, precisou te tirar de lá? Minha mãe tirou de lá. Mais de 900 famílias perderam as casas e não sabem como será daqui para frente. Agora estão dizendo que vão derrubar e eu queria ver se eu ganhava outro cantinho, porque ali eu suei quando eu era novo, consegui, ainda estou devendo no depósito de material de construção. Em outros estados, o ano não começou diferente. Em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, o Réveillon terminou em tragédia, com 53 mortos. No Rio Grande do Sul, parte de uma ponte sobre o rio Jacuí caiu, deixando 7 mortos. No Paraná, cidades inteiras debaixo d'água e mais de 1.000 famílias desabrigadas. As chuvas de verão não são novidade, mas por que este ano vieram com tanta intensidade?
Os especialistas que acompanham as mudanças climáticas explicam que é preciso voltar no tempo para entender o que está acontecendo agora. De 2008 para 2009, o Brasil estava sob influência do fenômeno Laninha, com muita chuva sobre a Amazônia e cheia no Rio Amazonas. A partir de abril, a situação mudou. O El Niño trouxe esta umidade da Amazônia para o sudeste e as chuvas vieram com força total. Essas chuvas vêm, na realidade, desde julho do ano passado. Então, os solos já estavam mais ou menos com boa quantidade de umidade, agora estão saturados, né? E essas chuvas, então, produzem alagamentos, as situações de, por exemplo, do Jardim Pantanal, né? Os meteorologistas da USP, que monitoram as chuvas, relatam que desde que as medições começaram em 1933, nunca uma situação como a de janeiro foi registrada. E na medida que a temperatura média vai baixando, também baixa o nível de umidade da atmosfera, né? E aí também isso reduz a quantidade de chuva. Boa notícia para quem vai precisar de muita disposição para recomeçar. Graças a Deus, eu, minha família, a gente não perdeu ninguém da família, né? Triste é quando você perde alguém. A gente tem trabalho, a gente tem coragem, vamos virar essa página, vamos olhar para frente, vamos lutar, né? Pois é, pra vocês terem uma ideia, choveu em todos os 31 dias do mês de janeiro em São Paulo, mais do que o dobro do que normalmente chove nessa época do ano. E já chove bem, né? E ontem, inclusive, olha, se você vê, mais um temporal atingiu a capital paulista e que ficou em estado de atenção por mais de 4 horas, Louro José. É muita água. Quer dizer, ele estava ali, a gente tem algumas imagens lá de São Paulo, isso foi ontem ainda, ontem à tarde que aconteceu. E não foi só São Paulo, não, a gente tem, assim, dados. Olha a situação, Louro. Olha que feio. No final da tarde de ontem. Né? As pessoas, quer dizer, tudo isso que o Fabrício mostrou foi anteontem. Aí ontem a situação ficou um pouco pior. Gente, isso é uma rua, viu? Se é isso não é um rio. Ficar pior do que já estava, né? Muitas pessoas, já tem 70 mortos na cidade de São Paulo, mais de 5 mil desabrigados, quase 20 mil pessoas estão afetadas pela enchente na cidade toda. A cidade de São Luís de Paraitinga também, a gente viu aqueles casarões, olha a situação, olha que perigo. E aí é isso, olha, se cai numa situação dessa aí, a força da água, a gente não faz ideia, né? É forte. Mas pode levar embora, você vê pessoas desaparecidas numa enxurrada. Pra gente olhar, olha, como é que vai passar ali? Olha a correnteza, é uma Entendeu? rua. Não pode se arriscar num lugar desse. Tem que ter consciência da força da água, né? Então não arrisquem. Tem um carro que a gente viu hoje de manhã que parecia um barco. Né? Ele flutuou na água. Ele estava flutuando, né? E não é só. Essas são as imagens de São Paulo. Nós aqui, aquele túnel lá da Doutora Arnaldo, inclusive, nossa, sabe? Pois é. Ficou intransitável. A gente estava tentando explicar para vocês, nós temos aqui um convidado, o que significa a quantidade de água que realmente está atingindo as cidades do Brasil e São Paulo especialmente. E nós fizemos eu vou até mostrar porque ficou muito engraçado. É uma história triste, mas eu queria mostrar aqui, aqui tem umas marcas, olha, quanto que era para ter chovido na média dos últimos 50, 60 anos, desde 1947, que não tem marcas como essa, que era aqui, né? E a água chegou, olha, mais que o dobro. E aí a gente tinha colocado água aqui para mostrar esse evento, né? O que significa essa quantidade de água no solo já encharcado da cidade de São Paulo. Eu vou rodar o VT para vocês verem. Nós tivemos um problema aqui enquanto rodava o VT. Transbordou a chuva. E aí começou a despencar, desmoronar tudo isso aqui. Olha isso aí, ó. Aí o povo começou a... Por isso que eu não vou mostrar. Eu tô pedindo desculpas antes. A produção fez, arrumou e tudo. Mas olha aí, o negócio começou a sair, a vazar água pra todo lado. No começo do programa, que foi agora. Há 1 minuto atrás. E aí os meninos todos aí, da assistente de câmera e tudo, o Rômulo, olha lá, todo mundo.
saiu correndo. Vamos tirar São Paulo do estúdio, né? Pois é, aí quando a gente pensou que realmente a gente não fosse alagar aqui o estúdio, ó, muito homem pra uma porta só. Coitado da porta. Aí, quando saímos ali fora, derrubaram a minha baiana, e aí, o que aconteceu com a caixa, Lu? Vamos virar agora pra esvaziar a caixa. Isso, aí Olha o que aconteceu? Olha a Olha engenharia, ó, na escada, isso agora. Vamos hein? lá, segura aí, vamos virar que esvazia a caixa, claro. Aí vamos. Ah, peraí. E foi a caixa, fala, agora vai. Olha lá. Aí falaram, agora vamos virar. Vira aí pra né? descer a água. Aí a caixa quer ver? Dá uma olhadinha, Vai. foi. Virou? Aí começou a desmanchar, desmanchou. Montou a caixa inteira. Então, eu ia ilustrar para vocês uma coisa que não vai dar muito certo. Eu vou convidar o meu convidado de hoje, que é o Giovanni Dolfi. O teu nome é Giovanni Dolfi. Dolfi. Bom dia, Dolfi. Você é um moleque para ser meteorologista. Você fala na Globo News, tem aparecido nos nossos telejornais. Entra. Você estuda, para ser meteorologista, a gente estuda há quanto tempo, assim? São 4 anos de graduação. Depois muitos fazem a pós-graduação também, tem mestrado, muitos fazem um doutorado também, precisa estudar bastante. Para entender um pouco do tempo. Muita física e muita matemática. Física e matemática. São as matérias básicas. Então, isso que a gente estava tentando mostrar aqui, vamos, antes da gente sentar lá, parece que estamos quase batendo um recorde, né? Em 1947... foi um volume de água parecido com esse que está acontecendo Faltou agora. Muito pouco, menos de 1 litro. Aqui nessa caixa, eu dei trabalho para sua produção aqui, foi, né? Bastante trabalho. Ele deu a ideia da caixa, a gente seguiu, mas desculpe, olha, realmente desmontou. Era para a gente ter uma ideia do volume de água que caiu em São Paulo esse ano. Foi uma quantidade enorme, uma quantidade imensa. Aqui a água estava parada só em 1 metro quadrado e já deu todo esse trabalho. 1 metro quadrado. Imagina toda essa água espalhada pela cidade de São Paulo, né? Com os morros, com a cidade bem impermeabilizada, toda essa água escoando com velocidade. É um rio mesmo. Exatamente. Causa essas tragédias que a gente tem visto por aí. A marca desses últimos 50 anos, 60, é aqui. Isso, essa é a média. Isso é a média. Quando a gente faz a média desse longo prazo... Durante os 31 dias do mês de janeiro, desses anos todos, chove quanto? Até a metade. São 237 milímetros, que são 237 litros em 1 metro por 1 metro, numa área de 1 metro. Se a gente derramar 1 litro aqui dentro, vai formar uma lâmina de 1 milímetro, bem pequenininha. Sim. Se a gente derramar 237 litros, vão dar 23,7 centímetros, são 237 milímetros. Que é a quantidade média normal, do mês de janeiro. Exatamente. E nós já estamos com a marca aqui. Quer dizer, exatamente. A marca do dia 31 agora chegou... 480,5 milímetros. Mais que dobrou a quantidade. Mais que dobrou a quantidade. Foi mais que o dobro do normal. E praticamente ficou ali a menos de 1 litro do recorde. Dá pra gente dizer que foi um ano histórico, né? Desde que se tem registro. A diferença é tão pequena que dá pra dizer até que a gente praticamente igualou o recorde. Então, nunca a gente viu um janeiro, desde que se tem registro, mais chuvoso. Mas se você pensar também, olha, 50, 60 anos atrás, a cidade de São Paulo, primeiro que era muito menor, não tinha a quantidade de construção e asfalto que tem hoje. Exatamente. Quer dizer, os problemas hoje devem ter sido, estão sendo, né, muito maiores do que aconteceram lá. Sem dúvida, a cidade vai crescendo. E o solo está encharcado, né? O solo, isso porque a gente tem tido chuvas acima do normal desde o inverno passado. Então, janeiro sim, foi um janeiro histórico, muito chuvoso. Mas a gente tem tido chuvas acima do normal desde o mês de julho do ano passado. Agora, tem uma explicação qualquer para isso? Olha, Ana, se estuda bastante toda a interação dos oceanos com a atmosfera, né? Os oceanos, eles armazenam uma grande quantidade de energia que vem do Sol, né? Toda a energia que movimenta a atmosfera, ela vem do Sol. Parte dela já é absorvida pela atmosfera, parte dela é armazenada nos oceanos. Então tem as correntes oceânicas que redistribuem pelo planeta essa energia. Então quando a gente tem um desbalanço nessa energia nos oceanos... Mas por que isso está acontecendo? Então a gente tem, periodicamente, de 2 a 7 anos, tem o fenômeno El Niño. A gente viu o professor Augusto falando do fenômeno El Niño, né? Que consiste no aquecimento das águas do Pacífico. Na parte equatorial ali do Pacífico, as águas ficam mais quentes do que o normal. Isso desloca toda a circulação de ventos na atmosfera. E aí favorece essa vinda de umidade da região amazônica. Mas isso não acontecia há muito tempo?
Esse ano a gente tem uma intensidade um pouco maior, parecido com o que a gente teve em 82, 83, e não é só o Pacífico, né? É como a gente tivesse influência também de outros oceanos. O Pacífico mais ao sul também está mais quente do que o normal, o Atlântico aqui está mais quente do que o normal. Então tem outros oceanos no planeta que contribuem para se somar e intensificar esse efeito do El Niño. Uma outra pessoa que tem acompanhado, enfim, esse problema bem de perto, né, é a nossa convidada que está lá em São Paulo, na Globo São Paulo, que é a Rosana Jatobá. Bom dia, Rosana. Bem-vinda. Deixa eu ver, ela está aqui na telinha com a gente. Ana, bom dia. Oi, bom dia, bem-vinda. Tudo bem, Ana? Bom dia. Tudo. Como é que você tem sido abordada, assim? Porque eu imagino que as pessoas parem você na rua para falar, olha, você disse que a previsão do tempo ontem era tal e deu tal, né? Como é que você está vendo essa situação atual, quando você entra para fazer a previsão do tempo? Qual é a sensação que hoje você está tendo desse fenômeno? Ana, de fato, todo mundo me pergunta todo dia, Rosana, quando os temporais vão acabar em São Paulo? Não aguento mais a mesma previsão. E olha, ontem fez 40 dias que nós todos os dias anunciamos sol, calor e pancadas de chuva que podem ser intensas no fim da tarde. Então eu tenho que dar essa mesma previsão para as pessoas. Ultimamente elas têm cobrado muito, a preocupação é cada vez maior. E toda a equipe se mobiliza a partir das 4 da tarde, quando começam a se formar as nuvens aqui em São Paulo. É uma correria na redação para buscar dados com os nossos meteorologistas, com outros profissionais também do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Então, assim, é a tragédia anunciada, o caos que se estabelece em São Paulo todas as tardes. E não tem jeito, né? A gente tem que ir buscar as informações, narrar ao vivo as imagens de alagamentos, de enchentes na cidade, que têm sido cada vez mais frequentes. Essa primeira semana de fevereiro, o Giovanni está aí, pode falar muito melhor do que eu, a gente está esperando um volume de chuva menor para São Paulo. Então, mesmo assim, ontem, né, que foi o primeiro dia do mês, nós tivemos também muitos temporais, como essas imagens que você acabou de mostrar aí em Diadema, as pessoas ilhadas, os veículos completamente parados, alguns submersos no meio da enchente. Então, para mim é muito triste não poder alentar as pessoas, dizer para elas, olha, São Pedro vai dar uma trégua. Infelizmente, a gente continua com previsão aí durante todo o verão de mais temporais. Nós temos aqui uma pergunta do povo, nós saímos com a nossa câmera na rua, tem algumas perguntas para o Giovanni e para você, e eu vou rodar a sua pergunta primeiro, né? Como é que... É uma pergunta interessante, que eu acho que nós vamos gostar de ver a Rosana responder. Quer ver? Roda para mim. Uma curiosidade que eu tenho de saber sobre o El Niño. Há anos a gente ouve falar sobre ele, como ele afeta o clima, provoca tempestades, mas eu queria entender exatamente o que é o El Niño. Não era essa a pergunta, né? Na verdade, é uma advogada, minha produção está colocando a pergunta no ponto aqui. Eu vou pedir de novo e nós vamos chegar na pergunta da Rosana. Vai lá, rodou, agora vai. Como é ser meteorologista nesses dias em que, às vezes, você fala, vai fazer sol, e de repente chove? Alguém já te parou na rua para perguntar, e aí, você falou que ia chover, agora fez sol, ou então você falou que ia fazer sol e agora choveu? Como que é isso? Já aconteceu alguma coisa assim com você? Pegou pesado. Essa pergunta, quando chegou, eu falei, não, eu tenho que fazer a primeira pergunta para a Rosana essa, porque deve ser uma situação realmente atrapalhada, né? Vocês não são donos do tempo, né? Tem um estudo a respeito disso. Você tem feito isso com competência ao longo desses últimos 10 anos aí, né? O que você diria aí para a nossa perguntadora? Ana, todos os dias as pessoas me cobram a previsão do dia anterior. Quando chove, depois de uma previsão de sol, aí é terrível. As pessoas não se conformam, pedem explicações, reclamam, deixei de ir à praia porque você anunciou chuva e fez o maior sol. Mas a culpa não é minha, eu tento dizer para essas pessoas, né? Tento explicar que a atmosfera é um monstro instável. E embora nós tenhamos hoje um nível de acerto de até 97%, com 48 horas de antecedência, existem realmente todos os dias esses imprevistos com relação à meteorologia. O que a gente faz? Explica aos telespectadores que houve, por exemplo, um vento que mudou a direção das nuvens, trouxe mais umidade, abasteceu as nuvens de umidade, aí provocou uma tempestade severa, enfim.
Mas mesmo assim elas não se conformam, reclamam, elas exigem que seja a exatidão do tempo. Mas na verdade não é assim, né? Eu sei que você é uma estudiosa a respeito, não é só uma apresentadora, né? Do que chega dos meteorologistas, eu sei que você estuda bastante, né? Comparando esses últimos 10 anos, né? O que você viu e o que mais te chocou nesse tempo todo, com todos esses fenômenos tão diferentes que têm acontecido? Realmente esse volume excessivo de chuva em São Paulo e também em alguns estados da região sul, realmente deixa a gente bastante impactada, né? E aí todas as consequências das enchentes. Por exemplo, no dia 26, se não me engano, na terça-feira, a gente assistiu durante o SPTV, que é o jornal local aqui de São Paulo, o resgate de um bebê, o Enzo. Aquilo realmente mexeu com a gente porque ele estava na iminência de ser levado pela correnteza. E a gente, olha aí, essas imagens do alagamento... Separou a imagem que você falou. Pois é, se não me engano, essas são imagens de Diadema, que foram feitas ontem à noite, exatamente, olha aí. Os veículos parados no meio da enchente, os ônibus lotados de pessoas voltando para casa sem conseguir trafegar, várias ruas debaixo d'água. Mas no caso do Enzo, que era um garotinho de apenas 1 ano... Ele foi resgatado por um frentista que prestou solidariedade ali na hora, arrumou uma corrente para tentar entrar na casa do Enzo e salvá-lo. A água estava subindo muito rapidamente, já atingia mais de 1 metro. Olha aí, esse é o Enzo, Ana. Tá. Esse é o frentista, ele estava amarrado e com a ajuda desse motoqueiro conseguiu salvar essa criança. Foi muito emocionante, nós mostramos o dia seguinte a gratidão dessa família com relação ao resgate. É uma coisa assim que emociona muito, né? Saber que essa criança poderia ter sido levada, mas por causa da solidariedade dessas pessoas, ele conseguiu se salvar. Essa é a imagem que mais emocionou nossos jornalistas aqui de São Paulo. Me diz uma coisa, Rosana, você fala com tanta intimidade do Enzo, né? Você acompanha, quer dizer, vai lá, acompanha a matéria sendo feita. Como é que funciona isso? A partir de 1 da tarde, nós aqui da redação de São Paulo começamos a captar as imagens de chuva, os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, outros que são disponibilizados pela escuta, que são jornalistas que ficam de olho no que está acontecendo na cidade. Reunimos todos esses dados e começamos a fazer os flashes, chamando as pessoas para assistir o jornal que começa às 7 da noite. Então, assim, é um trabalho detalhado, em que a gente vai colhendo essas informações para poder mostrar de uma forma bem abrangente o que acontece em toda a cidade, né? São Paulo é um gigante, mais de 20 milhões de pessoas, cobrimos não só a capital, mas também toda a grande São Paulo. Então o Globocop sobe para mostrar a situação lá de cima, para a gente ter um panorama assim maior do que está acontecendo com relação às enchentes, aos alagamentos. E toda a equipe se mobiliza, e esses últimos dias tem sido de muito trabalho aqui, viu? Quer dizer, vocês contam também com a ajuda do Giovanni e da previsão do tempo, do INPE, enfim. O que você diria, porque ele é um dos responsáveis pelas informações que chegam para você aí, né? O que é que vocês dois, na verdade, podiam dizer para o pessoal que está em casa e está sofrendo diretamente a consequência dessas mudanças, do El Niño, a gente fala em aquecimento, mudou o vento da Amazônia e tal, mas como é que vocês resumiriam a próxima semana para a gente? Porque eu acho que a gente já tem aí uma ideia do que pode acontecer, não é, Giovanni? Olha só, Ana, a gente tem previsão de que as características da chuva essa semana sejam um pouco diferentes do que foi grande parte do mês de janeiro. Porque não choveu só na capital, choveu em grande parte do estado de São Paulo. A gente viu tragédias também, infelizmente, no interior de São Paulo. Essa semana as chuvas estão mais pontuais, mais localizadas. Ontem e hoje também o dia começou com céu azul em todo o estado, e aí à tarde, com esse forte calor, é como se a gente tivesse uma panela de água no fogão, a água tá calma, e a hora que começa o sol esquentar é como se aquela água borbulhasse. Então a atmosfera, o ar começa a borbulhar e formar essas nuvens de tempestade. Então essa característica é diferente daquela zona de convergência de umidade que vem da Amazônia e chove de forma generalizada. Então ela vai ser mais pontual essa semana. Mas mesmo assim, nesses pontos onde ela acontece, ela pode ser forte, o solo está muito encharcado, as represas estão com nível alto, os rios estão com nível muito alto. A gente tem até uma imagem do Jardim Romano, eu acho que é em São Paulo, não é, Rosana? Que está há muitos dias alagado e a água não consegue... Não consegue. Há quantos dias já está, Rosana? Ana, faz 2 meses que o Jardim Romano está debaixo d'água. Essa região aí não deveria ter sido ocupada, várzea de rio, o rio avança quando chove.
e essas pessoas estão ilhadas aí há mais de 2 meses. A prefeitura já ofereceu para muitas famílias uma bolsa aluguel de R$ 1.800 por 6 meses, dá uma média de R$ 300 por mês, mas muitas pessoas não querem sair do lugar onde elas moram. O aluguel na área ali próxima, a vizinhança ali, está muito além do preço cobrado no mercado. Algumas pessoas aproveitam essa situação de desespero dos vizinhos. Então é uma situação muito complexa. Você tocou num ponto muito importante, Ana, porque as pessoas tendem a culpar a meteorologia, a culpar São Pedro pelo volume excessivo de chuva. De fato, esse mês nós tivemos um volume muito grande, mas o que a gente precisa mesmo é ter uma política de prevenção, de combate a enchentes mais sérias em São Paulo. Todo ano nós vemos a mesma coisa. Todo mês de janeiro, fevereiro, temos desabamentos, desmoronamentos, enchentes. Então, eu acho que não só o poder público precisa investir nisso de uma forma muito mais severa, muito mais comprometida, mas a população também precisa ter um espírito de cidadania muito grande. É muito a lixo na quantidade rua. De lixo. É muito. Ana, tem de a quantidade tudo. de lixo e entulho que a gente vê. Tem de tudo, não é? A gente olha as marginais aí de qualquer lugar, né? Você vê sofá, vê pneu, não é só a bala, o sorvete, né, do picolé, não é só o cigarrinho, não é só... Porque cada lugar, cada negócio desse vai se transformando num volume de lixo imenso e que entope todos os bueiros, né? Eu acho que é uma das... Pois é. Eu acho que são as duas frentes aí que você falou. Inclusive, você citou pra gente uma cratera lá no Jardim Jatobá, uma imagem que tem uma cratera que deu na estrada lá, que realmente te fez parar, te emocionou e te assustou. Uma das outras imagens aqui que a gente selecionou, e é por conta exatamente de todas essas consequências, né, não só da chuva, mas da gente também, nós todos. Essa imagem que você citou para a gente, o que te levou a selecionar essa imagem, Rosana? Isso aí é na SP 029, na saída da cidade em direção a Itapevi. O que me chamou muita atenção, Ana, é que isso aí é uma obra recente e que foi toda comprometida, a estrutura dela foi comprometida pela violência, pela fúria mesmo da natureza. Esse carro aí é do Departamento de Estradas e Rodagens, estava passando no local porque ela já havia sido interditada esse trecho aí da rodovia e foi tragado completamente pela cratera na hora da chuva. Felizmente, o ocupante, o motorista, se salvou, teve apenas ferimentos leves, mas o que me chamou muita atenção foi a grandiosidade dessa cratera que se abriu assim em poucos minutos de temporal em São Paulo. Acabou porque o solo já está muito encharcado, né? E aí tem também e é o que leva também... Uma outra imagem que você selecionou, feita em 28 de janeiro, que é o Jardim Romano também, que é esse que a gente acabou de dizer aí, que foram as 4 imagens aí que mais te motivaram a prestar mais atenção nisso. Mas eu acho que a responsabilidade de vocês é grande. No mundo todo eu vejo que tem muita gente que não sai de casa antes da previsão do tempo, né? São países onde o tempo muda com mais nitidez do que aqui, né, no hemisfério sul, onde tem nevada, mas nós brasileiros já começamos a acreditar mais, né, no que tem acontecido. Quer dizer, mudaram os equipamentos, é isso, Giovanni? Sim, a gente evoluiu muito nos últimos 15 anos, principalmente, com a criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica lá em Cachoeira Paulista, com a chegada de um supercomputador. A gente já pode falar o que vai acontecer para o Carnaval? Quer dizer, essa previsão, a Rosana falou em 48 horas antes, já se tem uma precisão grande. Mas para o Carnaval, as pessoas que estão aí se programando, né, já tem alguma coisa? À medida que a gente avança nesse prazo de previsão, essa confiabilidade vai diminuindo. O Carnaval está um pouco longe para a gente dar uma previsão detalhada. Tá. Mas se a gente olhar nesse horizonte, dando só uma tendência, uma ideia, na região sudeste a gente tem previsão de continuidade de calor e pancadas de chuva. Então, nada muito diferente do que a gente está observando agora. Quer dizer, vai continuar chovendo na região sudeste. A estação chuvosa normalmente vai até março e a gente não espera que seja diferente disso. Então, o mês de fevereiro ainda deve ter outros eventos de
de chuva forte, o mês de março também. E importante também a gente dizer, a Rosana estava falando sobre a preocupação de agora, né? Sobre o lixo, sobre as pessoas ocuparem áreas que não são de risco, né? Consultar... Os morros, exatamente, é um perigo né? danado. Então, procurar ocupar de forma mais ordenada e ter essa preocupação não só agora que está chovendo forte, mas ao longo de todo o ano, né? Pode ser que o ano que vem não chova tanto como esse ano e as pessoas relaxam um pouco e começam a ocupar novamente essas áreas que são de risco. Então a gente tem que estar sempre atento, mesmo quando não está chovendo, para que quando vem essa chuva a gente esteja preparado. A gente saiu na rua e fez algumas perguntas para a população, contando que vocês estavam aqui. Então, roda para mim. Qual que é o risco da gente sofrer um terremoto, tipo aquele que aconteceu no Haiti, vendo a continuidade desse mau tempo e tanta chuva, enchente? A gente fica preocupada e eu gostaria de saber se tem alguma resposta em relação a isso. Olha, os terremotos, eles acontecem na Terra, são da geofísica, da dinâmica da Terra, né? Não tem nada a ver com a atmosfera, né? Mas afeta do mesmo jeito. O clima afeta a nossa vida, né? Mas não afeta os terremotos em si. Então, os terremotos estão totalmente desligados da atmosfera. São desastres naturais, assim como as chuvas também causam, mas estão desligados. O nosso estudo como meteorologista é da atmosfera. Mas pelo pouco que eu conheço da geofísica, esse risco o Brasil não tem de terremotos como o do Haiti. Mas a gente fica preocupado, né? De repente você olha isso assim e fala, nossa, tá acontecendo tão perto. A gente vê falar no Chile e tudo mais, né? Mas eu queria assim, olha, eu queria agradecer a Rosana, né, pela simpatia, por estar aqui com a gente, mas tem uma pergunta do Louro. Antes da gente se despedir, né? Tem uma pergunta do Louro José, parece que você pediu, né? Eu queria tirar umas dúvidas com a Rosaninha Jatobá, ela tá em São Paulo. Fala, Louro. Rosana, você já ficou presa em algum alagamento, por acaso? Já fiquei presa no trânsito mais de 1 hora esperando baixar a água, mas não assim realmente muito próxima da água, não. Já sabe, me liga que eu vou lá e resgato você. Você vai me salvar, Louro? Promete? Tá bom, obrigada, viu? Eu saio daqui voando e vou te resgatar. Eu tenho mais uma. Seu carro já parou por acaso porque entrou água no motor, já quebrou por causa de chuva, seu carrinho? Não é um carrinho, é uma carruagem, né, da Rosana? Olha, por causa da meteorologia, desses boletins todos os dias, a cada meia hora, eu fico muito bem informada sobre o momento em que a chuva vai chegar em São Paulo. Então eu sou assim, uma moça do tempo muito precavida. E uma outra coisa, uma boa notícia aqui em primeira mão, Ana, é que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem agora um programa que pode prevenir com até meia hora a população sobre a chegada de uma determinada tempestade. Está disponível lá no site do INPE. As pessoas fiquem de olho que elas vão conseguir ter, assim, com mais detalhamento, as informações sobre a meteorologia. Outra coisa que você perguntou aí sobre o risco de terremoto, eu estudei que o Brasil está sobre uma enorme placa tectônica. Então, o risco de terremoto aqui é praticamente nulo. O que aconteceu no Haiti? Porque houve um ajuste dessas placas tectônicas, elas se aproximam e causam esse tipo de terremoto, né, de desestrutura do solo. O Brasil está em cima de uma enorme placa, então o risco aqui, com relação a terremoto, é praticamente nenhum, completamente nulo. Que bom, Rosana. Obrigada, viu? Obrigada pela manhã, obrigada por estar com a gente todos os dias. E eu tenho certeza que falar com você assim mais de pertinho, né, não só sabendo de você falando da previsão do tempo, é sempre bom pela pessoa que você é. Muito obrigada e um bom dia para você, tá? Bom dia. Obrigada, Ana. Beijo. Valeu, beijo, Rosa. Não esquece, hein? Se tiver problema aí, me liga que eu te Louro, não adianta. É porque ela é linda mesmo, né? Eu queria te agradecer também, tá bom? A gente só não gostou das notícias que você deu, que nos próximos 15 dias e o mês de fevereiro. Mas é melhor avisar, né? Mas é melhor avisar. Quer dizer, mas o volume disso vocês ainda não têm, não, já que está numa progressão tão grande. Não, a gente espera que seja entre normal a um pouco acima do normal. Um mês histórico, recorde como janeiro, a gente não Alguma não recomendação espera, né? à população a respeito disso? Eu acho que, como a Rosana falou, a gente já tem bastante informações no próprio site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem um Centro de Gerenciamento de Emergência em São Paulo, tem várias instituições que
fornecem muita informação sobre o tempo. É se informar antes de viajar e tentar evitar... Procurar essas informações, consultar a Defesa Civil também, em caso de a previsão ser de algum evento severo. Polícia Rodoviária também, que eu acho que as estradas, tem várias estradas que são passíveis de deslizamento. Exatamente. Quedas de barreiras que acontecem, bloqueiam melhor estradas. se informar de qualquer movimentação e programação, tá bom? Exatamente. Obrigada, viu, Giovanni? Uma boa semana pra você. O Giovanni vai pro chat. Que idade você tem, Giovanni? 31. 30, mas parece uma carinha de 20, olha, não parece um moleque? É uma criança, um